Ele é um curso realizado pelo Laboratório de Criar, que é uma produtora cultural, a partir de um recurso da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Turismo da cidade de Barbosa. Existe uma lei de fomento, né, uma lei de fomento à cultura, que ela disponibiliza um recurso para que a gente consiga estar levando conhecimentos específicos de áreas distintas relacionados à cultura e ao audiovisual para a comunidade. Então, esse projeto está inserido dentro desse recurso, tá bom? Vocês conseguem visualizar os slides aqui, né? Eu me apresentei, mas eu não comentei muito sobre o meu trabalho. Eu trabalho com cinema, então eu trabalho com cinema documental, jornalismo, a parte de documentários que vocês veem na internet, eu trabalho com isso. Aqui tem alguns prêmios, né, só para vocês terem uma noção em questão de trabalho, de alguns trabalhos que eu já percorri durante esse trabalho no audiovisual. Então, o nosso assunto aqui não vai ser sobre o audiovisual em si, ele vai ser sobre fotografia. Mas daí, conforme eu for passando o tempo, eu vou explicando para vocês qual que é a relação da fotografia com o cinema e o audiovisual, tá bom? As nossas aulas, como eu tinha comentado com vocês, elas vão ser todos os sábados. Inicialmente, as aulas elas são previstas para acontecer da 1 da tarde às 5 horas da tarde. Nossa, professor, das 5 horas da tarde é muito tempo. Realmente é muito tempo, a gente vai ter intervalo nesse meio tempo, e nem sempre a gente vai acabar às 5 em ponto, porque geralmente a gente vai ter alguma atividade para a próxima aula, então vai ter um tempinho a mais de preparação. Então, não significa que vocês vão estar aqui na videochamada até às 5 em ponto da tarde, tá bom? E também esses horários eles vão ser mais maleáveis. Pode ser que tenha alguma semana ou outra que eu tenha alguma outra turma, ou que a turma considere esse horário um pouco ruim, a gente consegue estar jogando esse horário para a parte da manhã, ou para o domingo, dia de semana. Os horários, gente, eu sou muito malévolo com os horários. Então, vocês falam, nossa, professor, sábado, da 1 às 5 está um horário muito ruim. Vamos tentar jogar para um outro dia, vamos tentar jogar para o meio da semana, vamos tentar jogar para um domingo ou um sábado de manhã, para que todo mundo consiga participar, tá bom? Todos os sábados, né, todos os momentos vão ser 2 aulas, né? Eu vou passar o conteúdo da primeira aula, a gente vai ter um intervalo, e depois a gente vai pro conteúdo da segunda aula. Aqui eu já deixei as temáticas, né? Basicamente, o que a gente vai estar falando durante todos os sábados. Nossa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução bem introdutória sobre a fotografia, sobre linha cronológica, de como a fotografia chegou até os dias de hoje, e também algumas técnicas fotográficas básicas. É importante, eu sei que algumas pessoas já têm algum conhecimento um pouco mais avançado, mas é importante a gente partir desse básico para a gente poder seguir nas fotografias específicas, que a gente vai começar a falar de retrato, de edição, de fotografia de moda, de produto, de viagem. Então, é importante que a gente consiga fazer essa introdução. Vamos lá. Conseguiram me acompanhar até aqui? Sim, dá um joinha, alguma coisa, manda no grupo, dá um sinal de vida, só para entender que vocês estão conseguindo ouvir, estão acompanhando, tá? É, Vocês querem se apresentar? Eu não sei se vocês estão conseguindo ligar a câmera, podem ligar áudio, mas vocês querem se apresentar, quer comentar um pouco sobre o trabalho de vocês? Se alguém já tem trabalho na fotografia, quer comentar um pouco, eu posso ir seguindo para a aula. Como está no online, gente, eu não sei como é que vocês estão, então eu estou só seguindo só. Eu vou seguindo a aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês mandem aqui no chat, viu? Eu estou com o chat aberto e a gente pode. Eu estou lendo as mensagens enquanto estou falando. Pode levantar a mão aqui também, que aí eu vou conseguir entender o que vocês estão falando. E se eu não parar de falar, vocês podem abrir a câmera, podem abrir o áudio e me interromper, que a gente vai conseguindo passar por esse processo, tá bom? Então, eu posso seguir, tá tudo certo? Alguém quer comentar, quer falar alguma coisa? Não? Eu vou fazer o seguinte, como tem muita gente, para a gente não alongar o tempo, eu vou pegar os nomes de quem está aqui na chamada, mais fácil, eu vou pegar os nomes de todo mundo que está aqui na chamada, depois eu passo no grupo se a lista de presença, se tiver faltando alguém que eu esqueci, eu mando para vocês, tá bom?
Então, até agora, aqui na chamada está a Águia, Alain, Rogério, Ana Júlia, tem duas Ana Júlias aqui, Bia, Carolina, Giovana, Luana, Calando, Vitória, Maria Eduarda e Rafael Prado de Oliveira, certo? Vamos iniciar então, para a gente não se alongar muito. Vamos lá. Vocês receberam a apostila, então todo sábado, se a gente seguir as aulas aos sábados, à 1 da tarde, ali por volta de 11 horas, 11h30, eu vou estar mandando para vocês toda a apostila daquele conteúdo que vai ter no dia. Se as aulas for de manhã, às vezes na sexta-feira eu já mando esse conteúdo para vocês mais antecipadamente. Que é importante vocês darem uma lida do que vai ter naquela aula antes. Então, todo o conteúdo que está aqui no slide, vocês receberam na apostila. Então, não precisa ficar naquela época, você vai passar o slide. Vocês receberam na apostila, então tudo que eu estou falando aqui está aí na apostila para vocês poderem consultar com calma, tá bom? Então, vamos seguindo para a aula 1. O objetivo dessa aula é a gente falar dos conceitos básicos de fotografia. Quais são os tipos de câmeras utilizados, como que a fotografia chegou até os dias de hoje e o que compõe a fotografia. Então, vamos, o que é a fotografia? A fotografia é um registro, é um sistema de registro de luz. Sem luz não há fotografia, a gente tem que partir desse ponto. Então, a fotografia é uma ferramenta que ela faz um registro de algum acontecimento a partir de uma captura de luz. Então, vai ter eu vou passar aqui para vocês para a gente entender a história da fotografia, como que a gente chegou nos dias de hoje, por que a gente define a fotografia como uma captura de luz. Lá no século antes de Cristo, na época de Aristóteles, fala-se que ali foi a primeira descrição, como é que fala? Primeira vez que foi falado da fotografia, foi falado da fotografia sem que o nome da fotografia fosse citado. Porque se a fotografia é um registro daquilo que está acontecendo, um registro da luz, não necessariamente aquele registro pode ter saído de uma câmera, né? Então, na época de Aristóteles, foi ratificado pelos filósofos chineses e gregos uma ideia da câmara obscura. A câmara obscura é nada mais que um cubo, né? Um cubo de madeira ou cimento, em que se fazia um pequeno fecho de buraco, aí, um pequeno buraco, para que a luz conseguisse entrar naquele espaço e a luz fazer a captura daquele movimento, daquela paisagem que estava do lado de fora. Então, ali não era uma fotografia impressa que a gente está falando. Ali era um pequeno fecho de luz que ela, por um processo físico, ela fazia uma reprodução do que estava do lado de fora. Então, era basicamente uma sombra essa câmera escura não foi tratada. Então, ainda não é o nascimento da fotografia, mas foi a primeira vez que foi entendido como um registro da luz, um registro daquele acontecimento a partir da luz. Se a gente for andar um pouquinho mais para frente, aí o Joseph Mupes, ele tirou a primeira fotografia com um processo chamado heliografia. Esse processo de heliografia é um processo químico. Essa foto que vocês estão vendo aqui, de 1826, ela é considerada a primeira fotografia do mundo. Com essa pequena máquina aqui, que ela pesava toneladas e toneladas, foi onde o Joseph ele fez a primeira fotografia do mundo a partir de um processo químico chamado heliografia. Eu não vou me alongar muito nessa parte teórica, porque aqui ela não vai ser muito específica para vocês, é só para a gente ter uma noção cronológica de linha do tempo. Lá para 1939, aí que a fotografia ela foi evoluiu um pouco mais, né? A gente tem essa máquina aqui que se chama de daguerreótipo, que ela fala-se que ali se tornou a fotografia mais acessível. Acessível, né, entre aspas, porque quem tinha acesso ao daguerreótipo era somente os mais ricos. O daguerreótipo, que era conhecido como a primeira máquina fotográfica, era uma máquina que ela fazia fotografia a partir de um processo químico. Isso custava muito caro.
Louvre, o Museu Nacional, tem vários retratos desse tipo aqui, que são basicamente foram tirados como daguerreótipo. E hoje, para que essa fotografia ela se mantenha, para que consiga fazer uma conservação daquela fotografia, porque isso foi impresso no processo químico. Para que isso seja conservado, essas fotos e levadas até o dia de hoje, há um processo muito grande de quem trabalha com arquivo histórico para manter essas fotografias como um registro memorial histórico. Tem um vídeo que eu vou passar para vocês, ele também está lá postido, esse link, ele é do Arquivo Histórico do Museu Nacional. Ali vocês vão entender melhor como que é o processo químico para o retrato fotográfico a partir do daguerreótipo e como que os historiadores, as pessoas especializadas nesse retrato histórico, como que elas fazem para fazer uma conservação dessa fotografia. Eu vou compartilhar com vocês, ver se vocês conseguem entender. Só um minuto. O daguerreótipo é um objeto único. A imagem é obtida numa câmara escura e ele apresenta uma estrutura muito interessante e diferente do que a gente está habituado a ver quando pensa em fotografia. Trata-se de um suporte, uma fina camada de cobre que é prateada e polida até ficar com uma superfície espelhada e sobre ela você tem uma amálgama de mercúrio e prata. A sensibilização dessa placa é feita com vapor de iodo e a revelação com vapor de mercúrio. A fixação da imagem nessa placa é feita com uma substância salina, o hipossulfito de sódio. Esses objetos são extremamente frágeis ao contato e mesmo ao ambiente, porque todos os elementos que compõem um daguerreótipo são metálicos. Então, eles têm a tendência a se oxidar. Ao longo do século XIX, à medida que eles eram confeccionados, eles eram totalmente protegidos. Tem toda uma estrutura que acompanha o daguerreótipo. Essa placa, ela recebe como proteção um passe-partout metálico, um lacre de papel, vidro, um lacre metálico, e todo esse conjunto normalmente era condicionado em estojos de época, revestidos de couro, de tecido, ou então em molduras que seriam os daguerreótipos em estilo francês. Eles eram comercializados em formatos padronizados. Nós vamos identificar como a placa inteira, meia placa, um quarto de placa, e é assim que os museus hoje identificam os formatos padronizados dos daguerreótipos. Durante alguns anos, apenas o daguerreótipo era usado para fazer retratos, algumas vezes paisagem, e mais raramente cenas, né, de rua. Em 1852, o ambrótipo foi introduzido também e coexistiram, né, a prática do daguerreótipo e do ambrótipo coexistiram durante alguns anos. Em 1855, 3 anos depois, o ferrótipo também foi introduzido na prática dos retratos. A diferença entre eles é que o daguerreótipo tem uma superfície espelhada, que oscila entre uma imagem positiva e uma imagem negativa, dependendo do fundo que ela reflete, que essa placa espelhada reflete. O ambrótipo também tem essa questão do negativo e positivo, e quando você usa um fundo atrás da imagem, porque o suporte dele é vidro, então você usando um fundo escuro, você consegue visualizar a imagem em forma positiva. E se você retira esse fundo, você vê a imagem em forma negativa. A estrutura é um pouco diferente, porque o ambrótipo é uma placa de vidro com o colódio, que é a substância que a gente chama de ligante, e a prata que forma a imagem. Já o ferrótipo, ao invés do vidro, é uma fina placa de ferro que recebe o colóide e a prata formando a imagem. Esses outros processos também eram comercializados em estojos ou molduras. E o ferrótipo, eles também eram comercializados em passe-partout de cartão, o que barateou um pouco o processo e facilitou um pouco a comercialização dessas fotografias. Para conservar e preservar essas primeiras fotografias, os daguerreótipos, os ambrótipos e ferrótipos, são bastante limitadas. São objetos muito frágeis, muito sensíveis e que precisam de algum tipo de proteção para se preservar ao longo do tempo. O nosso trabalho aqui no Museu Histórico Nacional foi basicamente um trabalho de estabilização desses objetos. Não há nenhum banho que se possa fazer, nenhum químico que se
que se possa usar no tratamento desses objetos. O tratamento envolve sempre uma questão de higienização e substituição, quando necessário, do vidro de proteção, utilização de novos lacres. Não há nenhum recurso que a gente tem adotado invasivo que colocasse em risco a preservação desses objetos ao longo do tempo. Vocês conseguiram entender, então, o daguerreótipo, ele foi, quando ele tornou a fotografia um pouco mais acessível, que ali começou, a partir dele começou a ter estudos de outras máquinas que possibilitaram expandir a fotografia para que ela se tornasse acessível, né, acessível de fato nos dias de hoje, e hoje é um trabalho muito grande para manter essas fotografias vivas, né, isso é muito informação, eles fazem um trabalho muito grande para a estabilização dessas fotos, porque quando é um processo químico, há um desgaste nessas fotos, então, hoje esse registro histórico ele precisa de um trabalho para que se torne essa memória, né, desse tipo de equipamento, ela fique perdurando. Então, isso só para vocês entenderem, porque em 1939, ele foi um ponto específico para a gente chegar na era de 1900, que aí a gente vai ter a câmera Kodak Brownie. Aí sim, né, que a Kodak Brownie foi onde a fotografia ela conseguiu se popularizar para o público em geral. Até ali, então, até 1839, o daguerreótipo era muito para os mais ricos, para a aristocracia. Então, ali, a partir da Kodak Brownie, que conseguiu popularizar para o público classe média e classe alta. Essa pequena câmera aqui, pequena, mas ela pesava ali cerca de 7 a 8 quilos, ela já fazia as fotografias no estilo de rolo de filme que a gente, não sei se vocês já conheceram, mas aquele rolo de filme que faz o processo de revelação química. Eu acho que os filmes da Kodak Brownie, eles eram muito maiores e precisavam de um processo de revelação um pouco maior. Tanto ali que alguns filmes eles demoravam cerca de 2 a 3 dias para que conseguisse fazer uma revelação inteira daquele material. Passando um pouco da parte histórica, aí a gente vai chegando já em 1975, que foi sim a primeira câmera digital, a primeira câmera que não foi mais necessário a utilização, né, de filmes para fazer o processo químico. Que é essa câmera que ela parece uma HD, né, aquelas HDs antigas. Essa câmera, sim, ela conseguia fazer todo o processo de fotografia e revelação, sem que fosse necessária a revelação química de fotografia. Aí a gente já conseguia fazer o processo de impressão fotográfica digital, que é o que já se faz hoje. Então, hoje são pouquíssimas, se vocês visitarem os lugares que fazem revelação fotográfica, pouquíssimos são os lugares que fazem revelação de fato, porque os dois processos são totalmente diferentes. A impressão fotográfica é eu imprimir a foto no papel fotográfico. A revelação fotográfica é eu revelar aquela foto no papel a partir de um produto químico. Hoje são pouquíssimos lugares que fazem essa revelação do produto químico. A maioria dos lugares, elas fazem a impressão, que é pegar a fotografia no papel fotográfico e imprimir ela. Nossa, Lucas, qual que é a diferença da impressão para a revelação fotográfica? A impressão fotográfica, ela tem uma durabilidade muito pouca. Cerca de 2 a 3 anos, aquela foto ela já vai esgotar, até porque a matéria-prima do papel ela tem uma durabilidade menor. A revelação fotográfica não. Como ela vem de um produto químico, uma reação química, que formula e faz a fotografia, a durabilidade de uma foto de revelação química, ela chega a 80 anos sem nenhum desgaste específico. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar um pouco mais sobre o processo de revelação e impressão. Vocês vão entender a diferença de cada um. Mas vamos avançando, porque aqui a gente já está passando só sobre a linha histórica. Na era de 2000, a gente vai chegando nas câmeras digitais, que são aquelas câmeras Cybershot, sabe? E a gente chega em 2020 com a potencialização das câmeras de smartphone. Deixa eu ver só se vocês conseguem visualizar aqui. Aqui eu fiz um parâmetro legal para a gente entender a evolução de câmera de smartphone a partir do iPhone. Aqui, por exemplo, se vocês visualizarem a câmera do iPhone 6 da casa para a câmera do iPhone 13, é óbvio que o iPhone 15 ele já tem uma especialização e potencialização da câmera muito maior. Mas se a gente for fazer um parâmetro do 6 para o 13, as câmeras de smartphone ela conseguem evoluir muito na questão de captura de nitidez, de captura da luz. Você vê que é o mesmo ambiente aqui.
o que eu tinha falado? A fotografia ela nada mais é que a captura de uma luz. Então, se não tiver luz, não tem fotografia. A gente não consegue capturar nada que não tenha luz. Então, se vocês fazerem um parâmetro do iPhone 6 para o iPhone 13, a possibilidade de conseguir capturar a luz de forma ampla é muito maior. Olha como o iPhone 13 ele consegue capturar a luz de uma forma com muito mais nitidez. Aqui a gente consegue até visualizar a luz do céu. Essas duas, acho que são duas estrelas aqui, né? No iPhone 13 elas praticamente somem, porque aí ela torna um objeto de luz para conseguir fazer a capitalização de um todo, tá? É, é, então, vamos passando. Aí já é isso que eu já tinha comentado, né? O que é a fotografia? Que a fotografia ela é um processo de captura de luz. Então, essa captura de luz ela pode ser feita a partir de uma câmera digital, de um smartphone, de uma câmera DSLR, que eu vou explicar depois com mais calma. E também pode ser feita a partir do processo químico de fotografia de filme. Pois é muito difícil. Há pessoas que utilizam ainda de filme, mas hoje 90% das pessoas que trabalham com fotografia, que trabalham profissionalmente, é fotografia digital. É, os elementos que compõem a fotografia. E uma fotografia é composta por três elementos básicos. Isso não vai cair em prova nem nada, mas é importante vocês saberem o que realmente compõe a fotografia. O que compõe a fotografia? Luz, sombra e composição. Luz é o principal, porque sem a luz não tem fotografia. Se você for tirar um ambiente totalmente escuro, ele vai sair uma tela preta e a gente não consegue captar nada. Então a luz é o principal, porque sem a luz eu não consigo captar nenhum objeto. Depois da luz é a sombra. Então, a sombra ela ajuda a gente a dar profundidade para aquela textura da foto. Então, vocês vão ver que é uma textura, uma questão de profundidade ali, que a sombra ela possibilita a gente enxergar aquele monumento, aquela montanha. Então, conforme passar as aulas, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a utilização de sombra. Como que a gente consegue utilizar a sombra natural, a sombra projetada, quais são as diferenças. Fotografia de smartphone, que a luz ela costuma ser um pouco mais estourada. Se a gente pega uma câmera de celular para uma câmera de smartphone, a gente consegue visualizar que a captura de luz ela é muito maior, porque o tamanho das câmeras são menores, mas elas tendem a fazer uma captura de luz muito maior. Então, às vezes, a gente vai entender, nossa, a minha câmera de celular, parece que está muito claro as fotos, porque a captura de luz do smartphone, ela realmente é um pouco maior. Então, a gente vai estudar um pouco mais algumas técnicas de fazer fotografia por smartphone e saber utilizar melhor as sombras para conseguir melhorar a textura das fotos. E o terceiro elemento, que é o principal, é a composição. Composição é tudo que compõe a foto. Então, é a paisagem, é o céu, a estrutura que a gente está colocando de elementos na foto. Se é uma foto de praia, é a textura da terra, é a textura do mar, é das pessoas. Tudo é a composição. Então, para a gente conseguir fazer uma fotografia legal, o que a gente precisa saber? A utilização da luz, onde a luz está posicionada, como que ela está gerando uma sombra, que tipo de sombra que ela está gerando, e como que ela está iluminando, né, e fazendo sombra em todos os elementos que compõem a fotografia. Então, a gente vai entender essas três coisas. Como que a gente organiza a luz, como que a gente organiza a sombra, e como que a gente dispõe os elementos daquela foto. Basicamente é isso. Quais são os tipos de fotografia? Isso aqui também é uma coisa bem básica, mas a gente vai passando só para vocês conseguirem entender o processo com calma. Fotografia de retrato. A fotografia principal, o tipo de fotografia mais utilizado, principalmente em quem trabalha com fotografia, é fotografia de retrato. São aquelas fotos de pessoas. Foto de casamento, foto que você tirou numa festa, foto que você foi num show, você pediu para alguém lá tirar uma foto sua, agora é fotografia de retrato. Foto de ambientes naturais, que são as fotos de paisagens, a gente vai na praia e tira uma foto do mar. Esse é o tipo de fotografia de paisagem. Tá vendo como aqui essa foto da praia vocês conseguem entender melhor a utilização da luz, o sol aqui no fundo, sombra, olha a sombra dando textura aqui nas ondas do mar. Se a gente não tiver sombra, eu não conseguir saber utilizar bem, ela jamais daria essa textura que a gente está visualizando aqui. E a composição, que é tudo o caso da paisagem, como que a gente organiza esses três elementos na fotografia, tá?
Foto de cidade e vida cotidiana, que são as fotos, ou fotografia urbana. Então, a fotografia urbana, ela é aquela foto que, eu estou com os amigos, eu tirei uma selfie, ou também ela pode ser uma fotografia utilizada para a captura do geral. Então, por exemplo, se vocês forem entender, deixa eu dar um exemplo legal. É, TikTok. TikTok, quando faz aquele estilo de vídeo, aqueles videodump, que a pessoa pega e vai fazendo vários recortes dos momentos do ano, né, do mês, sei lá, aí ela vai pegando várias fotos de registros cotidianos da outra vida. Aquilo ali é fotografia urbana. A fotografia urbana não pode ser ensaiada, né? Ela pode ser, tipo, igual essas 3 meninas tirando uma selfie, isso é fotografia urbana. Ela pode ser uma coisa totalmente espontânea. Um exemplo do espontâneo de fotografia urbana é fotojornalismo. Então, por exemplo, você vê, ela tem os trabalhadores, uma cana-de-açúcar, vai um fotógrafo lá e tira uma foto. É uma fotografia urbana, é uma ensaiada, porque ela é totalmente espontânea, não tem um estilo específico de foto. E esse daqui a gente vai falar bastante também, porque é legal vocês saberem sobre fotografia de produto. Fotografia de produto hoje é um mercado de trabalho muito bom, muito bom. Então, as pessoas especializadas em fotografia de produto, elas não só conseguem fazer, ter uma estratégia de marketing legal, porque, nossa, Lucas, eu tenho interesse em abrir meu próprio negócio, eu quero fazer nesse curso aqui, né, conseguir me capacitar um pouco mais na fotografia de produto para conseguir fazer uma foto bacana dos projetos. Fotografia de produto é excelente para isso, mesmo que você não vá ter seu próprio negócio, é um serviço que você pode vender. Nossa, tem uma loja na minha cidade, tem uma rede de lojas na minha cidade, que eu vi que eles não fazem nenhum tipo de promoção digital. Então, eu posso oferecer aquele serviço como fotografia de produto. Fotografia de produto é muito utilizado por lojas de moda. Varejo, loja de roupas, de tecidos, loja de sapatos, loja de joias, né, comércio de joias e esses produtos semi-joias. Há um trabalho muito grande de fotografia de produto. Depois a gente vai, no curso, né, do programa que eu passei, a gente vai ter um momento de aula falando só sobre estratégia para fotografia de produto, tá bom? Bem, antes de passar os tipos de câmera, não, esse aqui eu volto depois. Vamos voltar para os tipos de câmera mesmo, que aí depois eu vou falar um pouco mais sobre composição de foto. Minha voz está falhando. Peraí, deixa eu conectar o microfone para ver se vai melhorar. Tudo bem? Falando mais alto e eu estou mais próximo do microfone. Vou deixar aqui desabilitado aqui também, para em caso de conexão, a gente priorizar o áudio, porque acho que fica melhor. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, não? Ana Júlia? Pode falar, gente. Se você não está conseguindo me ouvir ou não. Vou dar essa força para a gente conseguir organizar essa questão do som. Melhorou? Então, beleza, então. É, se ficar em algum momento a voz falhar, vocês podem dar um toque aqui, viu? Para eu conseguir, eu dou uma pausa e volto depois, tá bom? Eu posso tentar trocar dispositivo, como vocês acharem melhor, tá bom? E se alguém quiser falar alguma coisa também, vamos levantar a mão e pode só abrir o áudio e falar, que eu acho mais fácil também, tá bom? O áudio está um pouco estourado, mas dá para ouvir. Deixa eu isolar o espaço um pouquinho melhor, peraí. Pessoal, eu entrei por outro dispositivo aqui. Vejam se dessa forma fica melhor para vocês me ouvirem do que o anterior. Fica melhor assim? Me dão um retorno que a gente vai seguir, então. Bem melhor? Beleza, então. Fechou. Vamos seguir dessa forma, então. É, A parte aqui, vamos para a parte de tipos de câmera. Então, quais são os tipos de câmera que são utilizados hoje no mercado? As câmeras analógicas, que é o que eu tinha falado, que aquelas são aquelas câmeras utilizadas para capturar a partir de filme fotográfico. As vantagens da câmera por rolo de filme
é que elas têm uma qualidade de imagem muito maior. Hoje, por exemplo, eu não sei se vocês já viram aquele filme Interestelar, foi desse jeito também, mas aquele outro filme, deixa eu só pegar o nome dele aqui. Oppenheimer. Eu não sei se alguém viu Oppenheimer. Para conseguir fazer uma técnica de qualidade de imagem única, vocês veem que Oppenheimer ele tem uma resolução de imagem muito superior a outros filmes. Porque ele foi gravado numa resolução IMAX, onde não foi feito por captação digital. Então, a captação do filme inteira, ela foi feita por rolo de filme. É como se fossem tiradas várias fotos e depois a gente juntar aquelas fotos para conseguir formalizar um filme. Tem uma pessoa entrando aqui na chamada, Luiz Eduardo, deixa eu aceitar aqui. Pronto. Então, o Oppenheimer, por exemplo, ele foi feito nessa técnica. Foram tiradas várias fotos, por isso que os filmes que alguns cinemas que foram passar na resolução original IMAX tinha aqueles rolos gigantescos de filme, que é quando faz a formatação e edição do filme para qualidade analógica. Quais são as desvantagens do filme analógico? O filme analógico ele requer muito tempo para poder revelar essas fotos, os recursos não são baratos. Então, hoje, quem trabalha com fotografia profissional dificilmente utiliza a câmera analógica. Hoje, todo mundo utiliza a câmera digital, porque aí para descarregar, pega o cartão de memória, liga no USB e descarrega porque isso é flexível. Hoje a câmera analógica ela só é utilizada para aquelas pessoas que têm o gosto pela câmera analógica e para pessoas que trabalham com fotografia no sentido estético, é igual no cinema. Então quem trabalha com resolução IMAX trabalha com fotografia analógica. No geral, 90%, gente, vocês se alguém quiser, que eu não sei se alguém já tem câmera ou tem desejo de comprar uma câmera, vai ser uma câmera digital, provavelmente, porque é o mais utilizado, é o mais flexível. É, a gente tem as câmeras digitais, que vocês já devem conhecer. Câmeras digitais, elas vão ser divididas depois pelas câmeras profissionais e semi-profissionais. Essa Nikon, por exemplo, aqui é uma ótima câmera para captação de imagem e ela não chega a ser profissional, ela é uma câmera semi-profissional. As câmeras semi-profissionais, elas são muito boas e são muito utilizadas principalmente em eventos. Captação de imagem de casamento, captação de imagem de festas, captação de imagem de shows. Uma câmera semi-profissional, ela consegue atuar ali de uma forma incrível, sem vocês precisarem de uma câmera realmente profissional de fato. Câmeras profissionais, elas vão ser utilizadas mais para equipamentos que você precisa intercambiar a lente, intercambiar só para vocês entenderem, se vocês forem ver aqui na Nikon, tem um fechozinho aqui, ó, que você consegue rosquear essa lente e substituir por outras lentes. Então, a câmera semiprofissional, ela é mais limitada para você substituir a lente. Agora, a câmera profissional por si, ela já tem uma aparelhagem de lente muito maior e você consegue fazer uma intercambiação, uma troca de lente ali de forma mais rápida, e são aquelas lentes bem maiores. Vocês já devem ter visto, às vezes, principalmente em jogo de futebol. Jogo de futebol, fica aqueles jornalistas que ficam na beira do estádio, assim, sabe, ao redor, com aquelas câmeras que tem aquelas lentes imensas. Aquelas lentes gigantescas ali são lentes de câmeras profissionais, porque aquelas câmeras elas conseguem capturar a velocidade de uma forma muito rápida, principalmente na área do esporte. Aquela. O slide não tá aparecendo. Rafael Prado. Peraí. Eu vou parar e voltar para a apresentação. Vamos lá. Pronto. Conseguem visualizar agora o slide? Sim, não? Sim, beleza. Só que eu tava, só para você entender, Rafael, que eu estava comentando, essa câmera aqui digital, essa Nikon, que está no slide, ela é uma câmera semi-profissional, ela não chega a ser uma câmera profissional. Perto aqui do, tem um fechozinho aqui escrito TIM. Esse fecho aqui, se você desenrosquear ele, você consegue trocar essa lente. Então, hoje, muitas pessoas que trabalham com fotografia de casamento, fotografia de eventos, ou simplesmente só vendem, né, ensaios fotográficos, dificilmente essas pessoas compram câmeras profissionais. Elas compram uma câmera semi-profissional
e ela vai trocando a lente daquela câmera. Hoje eu mesmo, as câmeras que eu tenho, elas são só câmeras semi-profissionais, porque elas me atendem, elas conseguem fazer uma captação muito boa, e eu não, e eu hoje eu não preciso estar utilizando câmera para captação rápida, como eu tinha falado no caso do futebol. No caso do futebol, é muito movimento, é muita rapidez, então você precisa ser ágil no clique e que aquele clique ele saia sem aquele tremido, sabe? Então, as câmeras profissionais para esse tipo, elas são mais indicadas, porque aí você vai ter aquelas lentes intercambiáveis que são maiores e que elas conseguem ter um zoom e uma captação rápida e de qualidade. E as câmeras de smartphone. Hoje as câmeras de smartphone, gente, principalmente para quem trabalha com lojista, para quem trabalha com cobertura de eventos, uma câmera de smartphone ela já é 50% ali do caminho. Eu conheço muita gente que trabalha hoje com fotografia, com audiovisual, que não tem uma câmera semiprofissional, ou que começou agora na área, ela não, às vezes a gente não tem uma condição de investir de fato num equipamento caro. Então, você não perde nada se você começar com uma câmera de smartphone, gente. Hoje as câmeras de smartphones elas são muito mais flexíveis e elas conseguem ter uma resolução de imagem muito boa. Tem vários trabalhos que eu mesmo já fiz com câmera de smartphone, com câmera de iPhone, às vezes porque a câmera estava sendo utilizada ou o cartão da câmera estava cheio, eu precisava rápido daquela captação. E as câmeras de smartphone, elas super atendem. Tem muitas pessoas que eu conheço que trabalham, que têm estúdios, que eles têm serviços específicos só realizados com fotografia, só com fotografia via smartphone. Então, tem uma colega que ela tem uma empresa de fotografia para casamentos e ela tem vários pacotes que ela vende aquele serviço. Desde o pacote semi-profissional, que aí já tem a cobertura mais robusta, com captação de drone, com captação de fotógrafos com área de flash, e a fotografia com smartphone também. Então hoje, gente, eu tô começando, eu quero começar e eu quero realmente me especializar no sentido profissional para trabalhar com fotografia, uma câmera de celular é uma boa pedida se você conseguir utilizar bem toda a composição fotográfica e conseguir ter uma boa noção de tratamento de foto, uma câmera de celular já é excelente para isso. Então, vai ter um capítulo aqui, uma aula, que a gente vai falar somente sobre fotografia por celular. Eu estou falando aqui muito mais do básico, a gente vai falar um pouco mais sobre outras vertentes da fotografia, mas vai ter uma aula específica só para fotografia no celular. Aí, com o tempo, eu vou conversando com vocês para entender qual o dispositivo que vocês têm, porque aí eu consigo sentar com vocês e trazer uma aula mais realista com aquele dispositivo que vocês têm para fotografia, tá bom? É, Antes da gente terminar aqui, eu queria só passar um vídeo que é meio que uma prévia para a segunda aula, que a gente vai falar sobre composição de imagem agora. Esse conteúdo que eu passei agora, ele foi o conteúdo da primeira aula. A gente entra agora na parte da segunda aula para falar de composição. Como utilizar a regra de composição, as regras de textos para composição de imagem. A gente vai falar sobre ângulos. É uma aula, ela é mais curta, mas ela também é uma aula muito mais atrativa, porque eu não vou ficar falando sobre linha cronológica histórica. Daqui para frente, aí sim a gente vai falar sobre fotografia de fato. É, vocês alguém está com alguma dúvida até aqui? Tem algum questionamento antes da gente passar para o segundo momento? Sim, não? Pode ir seguindo. Pode abrir o microfone e falar, gente. Rafael pode falar. Se quiser. Eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença, a maior diferença da câmera semiprofissional para profissional? Tá, boa. As câmeras profissionais, hoje elas são mais utilizadas, principalmente, por exemplo, se você for ver, eu não sei se você já viu em algum set de gravação, às vezes a gente vê nos bastidores de novela. A profissional ela vai ter uma diferença muito maior no audiovisual do que na fotografia. Então, por exemplo, nos sets de novela, você vai ver que tem aquelas câmeras de gravação de novela, que aquelas são câmeras profissionais, elas são câmeras imensas de pesadas, né? E elas têm uma captura e uma velocidade de gravação muito maior.
Eu não sei se vocês já viram também, é o mesmo esquema de câmeras de jornal. Eu não sei se vocês já viram, às vezes um jornalista vai na cidade, principalmente quando é Globo. Eles têm aquelas câmeras que vai no tripé, que elas são muito maiores. Aquelas câmeras, elas são realmente profissionais porque elas têm uma velocidade de gravação muito maior. Imagina só, a câmera ela precisa gravar, transmitir, gravar, armazenar, transmitir e jogar para a rede de transmissão da televisão. Então ela precisa de um fluxo ali de armazenamento, geração de arquivo e transmissão muito maior. Então, a diferença maior da profissional para semiprofissional, ela vai partir muito na parte mais do audiovisual do que da fotografia. Fotografia hoje em si, o que é mais diferenciado realmente são a parte das lentes. Então, como eu tinha falado, quem trabalha com fotografia rápida, fotografia, por exemplo, de esporte, fotografia de automobilismo, fotografia principalmente aquática, sabe? Aquele pessoal que faz fotografia de praia, campeonato de surf, quando tem campeonato de surf, que tem aquele pessoal que aparece com aquelas câmeras grandes, são fotografias de alto movimento. Aquelas fotografias, elas precisam ser rápidas, elas precisam ter uma geração de arquivo rápido para você ter um clique rápido para a próxima foto. Então, a geração de arquivo, ela é muito maior. Eu, por exemplo, quando eu fiz um dos documentários que eu fiz a gravação, eu gravei ele numa câmera inteiramente semi-profissional. Ele não foi gravado numa câmera profissional de fato. E quando a gente foi escrever em alguns festivais, em algumas mostras de cinema, tinha uma lista de câmeras, principalmente Netflix. A Netflix ela tem uma lista de câmeras que ela aceita que aquele conteúdo foi gravado. Então, ela só aceita com câmera profissional e com aquele tipo específico de câmera. Se não for aquele tipo específico de câmera, não entra no catálogo da Netflix. Até para isso existe uma restrição. Depois eu posso compartilhar com vocês. Existe uma lista de câmeras que a Netflix aceita dos filmes que vão ser disponibilizados lá. Então, como eu tinha resumindo, né? Essa parte da diferenciação da profissional para semi-profissional, ela é muito mais da velocidade de captação e da transmissão do que propriamente do resultado. Tipo aquela foto do Medina nas Olimpíadas. Tipo aquela foto realmente do Medina nas Olimpíadas. Ali, aquela câmera, ela precisa ter uma lente de captura muito maior, muito mais rápida, e que às vezes uma câmera semi-profissional ela não vai dar conta. Você pode ver, por exemplo, eu não sei se alguém já pegou uma câmera mesmo fotográfica. Você pode ver que você tira uma foto, ela tem aquele pequeno lapsozinho ali, que são às vezes tipo meio segundo, 0,3 segundos, que ela dá um intervalo de um clique para um outro clique de foto. Aquele milésimo ali de segundo que aquela câmera semi-profissional deu de intervalo de uma foto para outra, num campeonato, por exemplo, de surf, ali você já perdeu muito material. Então a câmera profissional ela vai realmente ter essa diferenciação na velocidade. Deu para entender? Sim, não? Beleza, então. Vamos fazer assim? Aqui eu tinha colocado um momento de discussão, e antes da gente seguir para a próxima aula, como foi muito, muito conteúdo aqui agora, daqui para frente a gente vai falar sobre regra de terço, a gente vai falar sobre plano de ângulo, enquadramento, tipo de enquadramento, que aqui a gente vai falar um pouco mais de fotografia em si. O programa do curso, ele prevê, gente, algumas atividades. Essas atividades elas são mais para a gente conseguir entender como está a evolução de vocês e também a gente ter uma prestação de contas. Todas as aulas a gente vai ter um intervalo entre uma aula ou outra para que a gente consiga dar uma respirada, ir no banheiro, beber uma água e depois voltar com mais calma e a cabeça mais vazia. É, a gente vai dar um intervalo agora de 20 minutos. A gente volta, agora são 2h05. A gente volta 2h25 para o próximo conteúdo. Durante esse intervalo, eu vou deixar essa tela aqui.
de descanso. A atividade que seria, na verdade, não é uma atividade, é mais para entender o sentido de captura de vocês, como que tá como que o que vocês têm de noção de fotografia, de resolução de imagem. Eu vou deixar essa tela aqui de descanso, né, da aula, e durante esses 25 minutos eu queria que vocês tirassem uma foto. Vocês podem fazer uma selfie, pode pedir para alguém que estiver em casa aí com vocês fazer uma foto de vocês assistindo a aula e não precisa mandar no grupo se não quiser, pode mandar direto no privado do curso, tá bom? É só para a gente ter um registro que vocês estão assistindo a aula e também para eu ter uma noção, o que que vocês têm de noção de fotografia na prática, para aí sim a gente fazer ir para a parte técnica. Aí, conforme for passar um curso, a gente vai fazer uma diferenciação. Aquela foto que você fez no começo da aula e a foto que você tirou no final do curso, certo? Eu vou deixar eu vou mandar essa atividade aqui no grupo, para quem quiser ler com calma, e vou deixar essa tela de descanso aqui. A gente volta então às 2h25 com a segunda aula, certo, gente? Vamos voltar então, pessoal? Vamos? É, eu vou dar um tempinho para o pessoal entrar aqui de volta. Enquanto isso, Rafael, você tá na linha? Você está escutando? Sim, não? Tô sim, tô te escutando. Eu queria só essa imagem aqui, ela vai ilustrar melhor. Só para quem tiver a mesma dúvida também, estava com a mesma pergunta, é, só para a gente conseguir complementar aquele debate, qual que é a diferença da câmera profissional para a semiprofissional? Lembra que eu tinha falado que a fotografia ela é a captação de luz. O retrato fotográfico ele captura a luz, dependendo da intensidade dela. Então, se a gente for ver aqui, ó, essa área. Quanto maior a área, né, de sensor, maior a captação de luz. Então, uma semiprofissional, o tamanho de área dela é menor do que uma câmera profissional. Então, a profissional ela tende a captar, ela tende a conseguir atender uma captação muito maior de luz, por isso que a resolução ela tende a ficar um pouco maior. Então, as três características você pode ter como qual a diferença da profissional para a semiprofissional. A primeira é o tamanho de área. O tamanho de área sendo maior, ele consegue captar mais luz. Captando mais luz, a qualidade da imagem fica melhor. A segunda característica é a questão de intercambiação de lente, né? Há uma possibilidade maior de troca de lente e de lentes muito maiores. E a última característica é a velocidade de captação. Aquele intervalinho, sabe, de uma captação para outra, de questão de armazenamento e de velocidade, para que aquilo consiga girar de uma forma mais rápida. Essa é a diferença da semiprofissional para profissional, tá bom? Só para a gente fechar esse debate e a gente conseguir voltar, continuar o outro conteúdo, tá bom? Deu para entender? Deu para compreender um pouco melhor? Perfeito. Então, vamos. Eu prometo, gente, que essa segunda parte da aula ela é rápida, mas ao mesmo tempo ela é mais interativa. Então, como eu tinha falado, a nossa previsão das aulas, né, é que a gente consiga terminar as aulas ali até 5 horas, né? Por exemplo, a gente estava previsto para terminar esse primeiro intervalo, essa primeira aula, lá pelas 3 a gente conseguiu terminar um pouco mais rápido. Então, se a gente for seguindo, todos os dias a gente consegue terminar as aulas um pouco mais rápido, com mais efetividade, que aí não fica aquela coisa maçante, só eu falando também. É importante que vocês também consigam estar dialogando e levantando essas perguntas aqui, tá bom? Vamos então seguindo. Agora a gente vai falar das técnicas de fotografia. Técnica de fotografia nada mais é o que? A gente conseguir utilizar bem aqueles 3 elementos que eu tinha falado lá atrás: luz, sombra e composição.
Então, aqui essas técnicas a gente vai falar sobre como que a gente consegue colocar, né, posicionar cada um desses elementos de uma forma bacana para que a foto saia legal. Então, a primeira coisa da técnica de fotografia básica é a regra dos terços. A regra dos terços é uma técnica utilizada tanto na fotografia quanto no cinema para criar uma composição mais equilibrada e agradável da imagem. Então, você divide, imagina que você tem uma foto, né? Aqui eu coloquei essa imagem do ensaio de gestante. A gente pega essa imagem e divide ela em 9 quadrados iguais, né? Traçando 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais, como se fosse um jogo da velha ali sobre a imagem. E a gente posiciona os elementos-chave, as principais elementos que a gente quer colocar dentro da imagem, a gente posiciona a partir desses 2 pontos, desses 4 pontos que estão disponibilizados nesse jogo da velha. Então, onde tem esse cruz, assim, que é onde a linha se encontra, é a gente onde consegue, a gente enquadra esse elemento principal para criar uma composição mais harmoniosa da imagem. Eu trouxe outros dois, mas exemplos aqui, ó, a gente consegue entender melhor. Esse aqui da moça com o cachorro, tá vendo? Bem o centro dela, a gente colocou o quê? A gente colocou bem na primeira divisão, no primeiro xizinho aqui. A mesma coisa nessa fotografia do lado. A gente posicionou bem a centralização dos olhos dessa moça, bem nas duas, entre o queixo e os olhos dela, que é praticamente o principal da foto, ele está posicionado bem entre os dois quadrantes aqui. A mesma coisa é nesses outros 2 exemplos. O farol ele está inteiramente posicionado na primeira listra, desde da primeira linha vertical até a horizontal. Então, todo elemento principal da foto ele está posicionado dentro desse terço aqui. A mesma coisa nessa moça aqui, que ela está numa baía, né? Numa baía, num porto. E a gente conseguiu enquadrar, a foto está enquadrada ali basicamente quase que o corpo inteiro dela na primeira coluna. Então ali cria uma equilibração harmoniosa da imagem, onde a gente deixa aparecendo tudo. Tá aparecendo ela, tá aparecendo o mar, tá aparecendo a calçada, tá aparecendo o fundo e tá dando sensação de profundidade na cena. E além de aparecer o céu. Então, essa questão da gente conseguir encaixar todos esses elementos é o que vai dar o equilíbrio harmonioso da foto. Esse outro vídeo que eu queria passar para vocês, eu vou só parar de compartilhar aqui. Ele é um fotojornalista, eu não sei se vocês já viram falar sobre, ele se chama Steve McCurry. Vocês devem ter visto já o canal Net Geopark, que é aquele canal que tem documentários sobre a natureza, tem vários pesquisadores e fotojornalistas que fazem aqueles conteúdos históricos, que vão fazer aqueles materiais nas savanas. Esse Steve McCurry é um fotojornalista do Net Geo, né, que ele pega e ele vai além da regra dos 3 terços para enquadramento. Porque a regra dos 3 terços, ela é uma regra, mas ela não é 100% específica. Ali é uma combinação que, em 90% dos casos, ela vai dar um sentido mais harmonioso para a imagem, mas nem sempre, né, ele é uma regra única. A gente consegue pegar esses mesmos terços e a gente conseguir deslocar um pouco mais as linhas, né, para criar outros sentidos de imagem. E o Steve McCurry, ele pegou basicamente 9 tipos de enquadramentos. O primeiro é o principal da regra dos terços, mas ele pegou outros 9 tipos e ele pegou aquelas mesmas linhas e ele disposicionou em formatos diferentes. Eu vou passar esse vídeo para vocês conseguirem entender melhor.
remember that composition's important, but also rules are meant to be broken. So the main point is to enjoy yourself while you're photographing and photograph in your own way, in your own style. Deu para compreender, então, aqui, gente? A regra dos 3/3 é uma regra principal para a criação harmoniosa das imagens, mas ela não é a única. E tanto a fotografia quanto o cinema, né, as regras elas podem ser quebradas desde que a gente consiga enquadrar aquilo de uma forma com uma boa composição. Então, aqui o Steve McCurry ele criou outras regras de composição, além da regra dos 3/3, que ele utilizou em todo o trabalho dele. Principalmente em fotografia, nesse caso de fotografia documental, né? A gente chama de fotografia documental porque essas fotografias elas não são ensaiadas. A maioria das fotografias do trabalho dele, por incrível que pareça, não são fotografias que a gente chama de dirigidas, né? Fotografia dirigida é quando tem um diretor lá e ele dando as coordenadas. Então, por exemplo, você vai fazer um ensaio de casamento. O ensaio de casamento, você é o diretor daquela fotografia. Então, você que vai dar as coordenadas para você posicionar bem a noiva, posicionar bem o noivo, posicionar bem os convidados, posicionar melhor a luz, a sombra. Então, uma fotografia dirigida é quando você é o agente que dá as coordenadas para que aquela foto fique harmoniosa. Na fotografia documental, que é no caso que o Steve trouxe no traz um trabalho dele, é aquela fotografia que ela é praticamente espontânea, né? Ele pega, ele saca a câmera e ele tira a foto sem explicar para a pessoa qual que é a finalidade daquela foto, sem fazer nenhuma direção. Então, essas regras elas podem ser utilizadas nos demais tipos de fotografia, mas é importante a gente saber que as técnicas, né, essas regras, elas podem ser maleáveis, elas são flexíveis, desde que a gente entenda a boa composição da foto, tá? Então, a regra dos terços a gente passou. E a terceira questão é os planos. Lembra que eu tinha falado lá atrás como que a gente consegue, qual que é a interseção entre a fotografia e o cinema? Gente, praticamente o cinema é a mesma, uma continuidade do outro. Tanto no cinema quanto na fotografia, os planos e os ângulos essenciais, eles são os mesmos. Eu coloquei aqui, né, que o pessoal da Brainstorm Academy postou essa foto, eu achei interessante trazer aqui uma diferença dos planos. Esses planos aqui, plano aberto, plano médio, plano detalhe, no cinema são os mesmos planos utilizados. Então, tanto na fotografia quanto no cinema, a noção de ângulo e de planejamento de plano é basicamente a mesma coisa. O plano é basicamente como se fosse um zoom específico onde que a gente quer focar naquela imagem. Imagina, por exemplo, tem esse personagem aqui, né? Essa foto aqui que tá também tá na apostila de vocês, essa imagem. Essa foto daqui é basicamente o mesmo acontecimento em vários ângulos diferentes. Então a gente consegue entender, o plano aberto é aquele plano que ele é mais amplo, ele é geral, ele consegue captar tanto o personagem quanto a paisagem. O plano médio é basicamente você tem uma proximidade maior do personagem, só que não tanto, para que você consiga captar todo o restante do ângulo, todo o restante da composição da imagem. Plano fechado é basicamente do peito para cima, onde a paisagem, o fundo, né, da composição, ele não é tão importante assim na minha imagem. O plano fechado eu estou fechando naquela pessoa específica, ele é o meu objetivo. Plano americano é intitulado de plano americano porque esse tipo de enquadramento ele é muito utilizado em filmes americanos de ação. Esse plano que é basicamente do joelho para cima, ele é muito utilizado. O primeiro plano, que é basicamente a mesma coisa que o plano fechado, só que com um pequeno desfoque no fundo, que a gente dá uma enfatização ainda maior no personagem principal. O plano detalhe é basicamente aquele plano que a gente vai pegar um detalhe específico daquele personagem. No caso aqui, ele focou na lágrima, né?
o personagem que ele tá prestes a entrar no casamento, ele tá saindo uma lágrima ali de nervosismo, o plano detalhe ele captou naquele ponto específico. É, e esses outros três planos aqui de baixo, né, Plongear, Contra Plongear e Dutch Angle, eles vão ser planos mais utilizados realmente no cinema. Para fotografia não é muito utilizado, até porque mais em fotografia artística mesmo, mas na fotografia tradicional não são muito utilizados. Aqui a gente vai falar dos ângulos, mas um pouco mais de uma forma diferente. Essa imagem aqui que eu coloquei também, ela consegue trazer um entendimento melhor dos planos. Plano aberto, basicamente aquele plano, novamente, que a gente consegue pegar todo o cenário sem deixar que tenha um recorte do personagem. Aqui na imagem ele está falando plano cowboy. Esse plano cowboy é basicamente o plano americano. É chamado também de plano cowboy porque naquela época, muito antigamente, quando tinha aqueles filmes de faroeste, esse plano era muito utilizado. Esse tipo de recorte de filmagem que pegava ali basicamente de um palmo do joelho para cima, principalmente nos filmes de faroeste antigamente, popularizou demais esse tipo de ângulo de filmagem. Você conseguiria, tipo, você pegava aquele personagem, você colocava ele quase que de corpo inteiro na tela, dava um sentido de impotência, sabe, de poder daquele personagem. Isso era muito utilizado nos planos de filme de faroeste. Era intitulado de plano cowboy, só que esse mesmo plano, ele também, com o passar do tempo, ele passou a ser também utilizado em filmes de ação. Se vocês vão ver muito desse plano sendo utilizado, Duro de Matar, Vingadores, esse tipo de plano ele é bastante utilizado, por isso que se fala plano americano. Plano médio, o plano médio, vocês vão conseguir visualizar bastante ele em comerciais. Comerciais ali que a pessoa está basicamente do busto para cima. Se você pegar, por exemplo, deixa eu ver um comercial. Tem um comercial da Isa, que ela está fazendo uma campanha para o PicPay. É basicamente ela aparecendo do busto para cima. Então, o plano médio ele vai ser muito utilizado em campanhas publicitárias, em comerciais, vocês vão ver muito o plano médio assim. E o plano COSAPLE é aquele plano que ele é basicamente um close no rosto da pessoa, ele é quase como se fosse um detalhe, só que não tanto, porque eu não estou detalhando em nada específico. Eu estou fazendo basicamente um retrato ali daquela pessoa, sem que eu faça algum detalhe específico no rosto do indivíduo. Aqui eu trouxe de novo aqui algumas explicações. Quais são os principais planos, né, que a gente vai utilizar na fotografia? De todos esses três que eu falei, todos eles são muito utilizados no cinema, mas na fotografia em específico, tem três planos muito bem utilizados. Plano aberto. Eu trouxe dois exemplos aqui de plano aberto. É aquele plano que ele vai mostrar uma visão ampla, incluindo o ambiente que está ao redor do personagem, e ele é ótimo para mostrar cenário e ideia do contexto. Então, por exemplo, essa fotografia aqui, que está um rapaz sentado numa cadeira lendo o livro. Isso é um plano aberto, porque o rapaz sentado ali lendo o livro, ele não é o principal, ele está ao redor de todo o cenário, mas a gente não está enfatizando 100% ele. Ele não perdeu a posição dele de importância na foto, mas a gente está mostrando toda a ambientação para a gente dar uma sensação de noção do que está ao redor daquele personagem. A mesma coisa é esse outro frame aqui do lado que eu coloquei, que é uma imagem de série da Netflix. A gente tem os dois personagens principais, mas tem toda uma paisagem, toda uma composição ao redor deles, que a gente consegue dar uma ideia de contexto, de onde que eles estão e o que está posicionado dentro deles. E o plano médio, ele basicamente, como eu tinha falado, ele é muito utilizado em fotografia publicitária. É, aquela fotografia que vocês viram no plano anterior do rapaz sentado, é basicamente a mesma foto, só que a gente aproximou ela um pouco mais. O assunto principal ele ainda está aqui, mas ele ainda dá uma sensação de equilíbrio com o redor. Então a gente tem uma sensação de espaço, ele não deixou de dar o destaque,
pro agente, né, principal, pro ator principal da fotografia, mas ele também tem um preenchimento ali com outras informações de composição ao redor dele. A mesma coisa é essa menina de óculos do lado, né? A gente colocou ela basicamente da cintura para cima. Ela é o principal da fotografia, mas ela não toma conta da fotografia. Mesmo que não tenha nada dentro ao redor dela, ainda tem ali uma cor fosca que ela destaca, mas ela dá uma sensação de equilíbrio de espaço ao redor da fotografia, certo? E o plano close-up, eu trouxe dois exemplos aqui. O principal exemplo continuando naquele mesmo rapaz da primeira foto, que está sentado lendo um livro. Ele ficou sentado ali, a mesma fotografia, só que aqui com um ângulo muito maior. Aqui ele é basicamente todo o preenchimento da foto. A gente está focando nos detalhes, ele está preenchendo toda a imagem e ele é ótimo para captar o quê? Expressão facial. Detalhes importantes também, mas ele é muito mais específico para a expressão facial. Tanto que o close-up ele é muito utilizado em filmes de drama. Eu coloquei uma outra foto aqui, esse filme se chama O Regresso, com o Leonardo da Vinci. Ele é um filme que ele utiliza muito close-up, porque nesse filme o Leonardo da Vinci ele é o único ator no filme. Se vocês forem pesquisar um pouco mais, ele é um rapaz que ele tá preso, ele tá à deriva num deserto de neve, lá numa uma floresta imensa, e ele encontra ursos selvagens, ele encontra tudo que é tipo nessa peregrinação dele, e não tem nenhum outro ator no filme, é basicamente só o Leonardo DiCaprio ali, dialogando com ele mesmo e alucinando, então ele é um filme que ele precisa mostrar todas as expressões faciais do DiCaprio no filme. Então, o plano close-up ele é muito utilizado nesse filme, justamente para dar a sensação de desespero. Você consegue entender basicamente o desespero do DiCaprio, porque o plano ele consegue mostrar a expressão facial com tanta grandeza que você dá aquele sentido de você conseguiu entender basicamente a emoção que ele quis passar. Esses são os tipos de enquadramento mais utilizados. Eu trouxe essa imagem aqui com basicamente um resumo, né, desses planos que a gente falou. Então, recapitulando, o plano aberto é aquele plano, ele tem a pessoa central, o assunto principal está centralizado, mas ele não é o principal, porque tem toda uma composição ao redor da imagem. O plano médio, a mesma coisa, só que ele ainda chega um pouco mais próximo do assunto do personagem principal, mas ainda assim mostra todo o cenário ao redor. O plano fechado ou plano close-up, vamos chamar de outros tipos, ele é aquele plano que ele vai realmente focar no personagem, enfatizando a expressão facial dele, e esses outros planos aqui vão ser outros planos utilizados mais no cinema também. Plano geral é aquele plano extremamente aberto que ele vai conseguir fazer uma captação de contextualização do cenário. Plano de conjunto, a gente tem, por exemplo, aqui na imagem do meio, a gente tem aquele mesmo rapaz lendo e duas outras mulheres, uma em cada ponta. Então, o plano em conjunto, ele é basicamente a mesma coisa que o plano geral, só que além de toda a captação do espaço ao redor, eu tenho duas outras pessoas ali como coadjuvantes em conjunto nesse mesmo ambiente. Essa fotografia de plano em conjunto, eu não sei se vocês assistem, mas ela é muito comum em novelas. Novelas, porque a novela ela é gravada no estúdio, né? Então, às vezes, você tem ali duas, três paredes, né? Às vezes, quando é em estúdio fechado, que você precisa dar a sensação de mostrar todo mundo na cena. Então você vai ver muito desse plano em conjunto. Você vai ver o personagem principal e às vezes dois em conjuntos assim que são coadjuvantes ao redor. O plano médio e o primeiro plano, ele é basicamente, plano médio você pegar a pessoa de corpo inteiro, a mesma coisa do corpo inteiro do plano médio principal, só que ali a gente consegue dar uma sensação melhor de profundidade porque a pessoa ela tá em pé, você consegue visualizar a pessoa de corpo íntegro e também todo o redor, mas ela ainda não está 100% fechada como close-up. Plano americano
esse plano americano aqui, ele trouxe um outro exemplo do plano americano. Lembra que eu falei que o plano americano, geralmente, ele uma palma do joelho para cima, que ele é muito utilizado em filme de ação, filme de faroeste. Aqui ele trouxe uma outra utilização do plano americano. A mesma coisa dele, só que sentado. Então, eu não tirei a sensação de potência daquele personagem. Olha como que ele está sentado, ele dá uma sensação de poder. Esse tipo de utilização de plano americano, vocês vão também visualizar em filme de gangster, tipo o Poderoso Chefão. Porque Poderoso Chefão, além dele ter várias cenas de ações, ele também vão ter várias cenas de personagens sentados. Então, para esse sentido de potência, sem que se perca como é que eu posso dizer? Sem que se perca toda a importância, porque se vocês fizerem fazer uma diferença do plano americano para o plano médio, o plano americano, ele dá uma sensação muito maior de potência daquele personagem. Ele dá uma imposição maior. O plano médio, não. Tem tantas outras coisas ao redor daquela composição daquele personagem que a expressão facial que ele fizer, ele não passou uma imagem tão importante assim, não. Enquanto o plano americano, não. Ele está focalizado naquele personagem e as expressões dele estão muito em destaque. E o meio primeiro plano e o primeiro plano, eles são planos também que vão ser muito utilizados na televisão, no audiovisual, muito mais para a parte de diálogo, porque ele é uma continuação do plano de conjunto. Imagina, tentem visualizar isso na cabeça de vocês, uma cena de um filme. Ela começa com o plano de conjunto, depois vai para o plano americano, depois para o meu primeiro plano e primeiro plano. É como se tivesse uma mostragem de diálogo dos três personagens, mostra eles inteiros, depois vai pro primeiro, depois a segunda pessoa fala e depois a terceira pessoa fala. Esse jogo de câmeras ele é realmente muito utilizado em novela. Agora, a última parte das técnicas de fotografia são a parte de ângulo. Essa parte de angulação, gente, é muito fácil. E ela é autoexplicativa. O ângulo da foto, como que você escolheu o ângulo da foto, você decide como que o público vai sentir aquela cena, aquele personagem, aquele objeto. Então, você decidir no ângulo é você escolher a melhor posição para contar, né, para registrar aquele personagem. São três tipos de ângulos básicos, isso é super básico, e ele é totalmente autoexplicativo. O ângulo normal. O ângulo normal, ele é basicamente eu tirar a foto bem na sua frente, na altura dos seus olhos. Eu não tô fazendo uma angulação nem muito distante, nem muito perto, e também não estou fazendo nem de cima nem de baixo. Eu estou fazendo uma fotografia diante dos seus olhos. Então imagina você tá na praia. Você pediu para sua mãe tirar uma foto sua na praia. Ela vai lá e tira uma foto sua pelo celular. Ali ela está no ângulo normal, porque ela não está nem de cima nem de baixo. Ela está basicamente na mesma altura que você fazendo a fotografia. Esse que é o ângulo normal. Toda foto que você faz de frente da pessoa na mesma altura que ela é o ângulo normal. É, o ângulo baixo. Ângulo baixo, ele é basicamente que você dá aquela sensação de maior, de mais forte, de mais poderoso. É basicamente, imagina que você está agachado ou deitado no chão e você tirando a foto de baixo para cima. Mas tenha em mente a mesma coisa, o mesmo cenário que eu falei. Você está numa praia. Você pediu para sua mãe e ela deitou no chão para tirar uma foto de baixo para cima. Aquilo ali é um ângulo baixo. Ela está retirando a mesma foto no mesmo cenário, só que ela está tirando de baixo para cima. Então, basicamente, ela vai tirar você numa posição mais inclinada. E o último ângulo, que é o ângulo alto. Agora imagina esse mesmo cenário de você na praia e a sua mãe subiu num banco, numa cadeira e fez uma foto de você de baixo para cima. Essa foto, esse ângulo se chama ângulo alto, porque ela está tirando uma foto de cima para baixo. Então você vai aparecer com a cabeça um pouco mais inclinada, o personagem, né, no caso, e dá uma sensação maior de vulnerabilidade. Qual que é a diferença, qual que é a mensagem que vocês podem passar, tanto no ângulo alto quanto no ângulo baixo? No ângulo alto, no ângulo baixo, você dá uma sensação muito maior de potência. Então, eu quero passar uma foto com mais autoridade. Eu estou tirando um retrato meu aqui
e eu quero passar uma sensação de autoridade, uma sensação de força. O ângulo baixo, você de baixo para cima, você tem uma sensação muito maior de potência do que ao contrário. Agora você volta para o ângulo alto, eu tenho uma sensação de fragilidade muito maior. A sensação que alguém está te olhando de cima e faz aquele registro, automaticamente você olhando para cima, dá uma sensação de vulnerabilidade. Depois vocês podem fazer esse teste. Pega alguém e faz uma fotografia de cima para baixo e de baixo para cima. Vocês vão entender como de baixo para cima ele dá uma sensação de potência muito maior do que você pegar de cima para baixo, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui sobre essa questão de ângulo, de enquadramento, de regra dos terços? Alguém? Tudo tranquilo então, gente? Eu falei que ia ser bem rápido, eu falei bem rápido também. Em caso de dúvidas, essa basicamente já encerra a nossa aula. A gente aqui teve duas aulas, então, que é a primeira aula de introdução, onde a gente falou sobre tipos de câmera, sobre linha cronológica da fotografia, e depois a gente falou sobre as técnicas de fotografia mais específicas, que são as regras dos terços, a regra de plano e a regra de ângulo. As aulas elas vão ser um pouquinho mais rápidas mesmo, viu, gente? Eu quero que as aulas sejam confortáveis e não trazer muito conteúdo para vocês de uma vez só. Então, a gente já encerra a aula por aqui. E tem uma atividade para a semana que vem, a próxima aula. Eu vou copiar aqui, colar no grupo também e vou explicar para vocês. Vamos lá. É, o que eu quero que vocês façam para a próxima aula? É, Dentro da apostila, daquele PDF que eu passei para vocês, nossa, tem um errinho aqui de português que fizeram no slide, agora que eu vi. Dentro da apostila de vocês, todo esse material que eu falei de ângulo, de plano e de regra dos terços, vão estar lá na apostila. Inclusive todas essas imagens de exemplo que eu coloquei lá também. Então, aquela imagem com a diferença dos planos, aquela demonstração de aplicação das regras dos terços, todas essas imagens, elas estão lá na apostila de vocês. O que eu quero para a próxima aula, que vocês mandem para mim, podem mandar no WhatsApp mesmo, não precisa mandar por e-mail, eu acho que o WhatsApp é muito mais simples. Eu quero que vocês mandem no WhatsApp, e vocês vão fazer uma foto na horizontal deitado, gente. Utilizando uma ou mais dessas técnicas que a gente conversou em sala de aula. Então, quais foram as técnicas? A regra dos terços, a regra de angulação de imagem e a regra de plano. Então, professor, eu quero fazer uma foto aqui utilizando a regra dos terços de cima para baixo. Beleza. Eu quero fazer essa regra utilizando um plano médio de baixo para cima ou no ângulo normal, que seria na altura dos olhos da pessoa. Beleza. Essa foto, gente, ela pode ser tirada pelo celular, obviamente, não precisa utilizar nenhuma câmera profissional, e essas fotos não precisam ser com vocês. Nossa, não quero aparecer, não quero aparecer, também ninguém da minha família quer aparecer, não tem problema. Você pode tirar foto de paisagem, pode tirar uma foto de animais. Eu tenho um cachorrinho aqui, eu vou fazer uns testes com ele. Posso tirar uma foto de produto, ó, tô com uma lata de Coca-Cola aqui do meu lado, eu quero fazer uma foto desse tipo aqui para fazer uns testes. Pode fazer a foto, entendeu? Não precisa ser nenhuma foto de vocês e não precisa ser nada muito trabalhado, gente. Aqui é mais para vocês entenderem o que realmente vocês entenderam, para conseguir aplicar os conceitos utilizados e falados aqui, tá bom? A nossa próxima aula, ela está agendada para o dia 14, a 1 hora da tarde. Eu vou passar uma enquete depois no grupo, como hoje a gente teve pouca participação, talvez o horário não tenha sido legal para todo mundo. Aí vou soltar uma enquete no grupo, caso o pessoal queira que a gente jogue essa aula para a parte da manhã. Eu vou pedir que passem essa atividade para mim até ali na sexta-feira à tarde, porque aí na próxima aula eu vou trazer essas imagens que vocês fizeram para a gente conseguir discutir aqui um pouco melhor. Então, eu vou pegar aquela imagem, você falou que você utilizou a regra dos terços.
Eu vou pegar a imagem e colocar aquele quadrante para a gente realmente conseguir analisar o enquadramento daquela imagem. Então, atividade vocês podem mandar pelo WhatsApp e manda junto com a foto, gente, uma explicação. Ó, professor, eu tirei essa foto X aqui, a minha ideia foi o quê? Foi utilizar um ângulo baixo com um plano americano, utilizando a regra dos terços. Beleza, só para eu ter noção qual que foi a ideia inicial de vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida antes de encerrar? Tudo tranquilo? Essas atividades, gente, é muito importante vocês participarem, né, entregarem essas atividades. É um curso gratuito, não tem nenhuma avaliação do curso, não vai ter uma prova, né? O curso é realmente experimental para vocês experimentarem, conseguirem entender essas práticas. Então não vai ter nenhum momento vai ter uma prova. E a gente não vai estar passando para dar uma nota para vocês. Mas é importante que vocês atuem, que vocês entreguem as atividades e participem, porque isso é o que depende para a certificação. Então, aproveitem que é um curso gratuito, um curso de certificação, onde vocês vão sair daqui com o certificado de fotografia. No curso de fotografia, ele não costuma ser muito barato e faz uma diferença muito grande no mercado, tá bom? Eu vou passar no grupo de novo essa imagem com a explicação para vocês, com mais calma, e em caso de dúvidas, vocês podem mandar aqui para mim pelo pelo WhatsApp, tá bom? Rafael, você pode mandar as datas e horários no grupo. Mando sim. Deixa eu pegar agora e eu vou passar para vocês. Espera aí. Aqui, ó. Cronograma de aulas já está no grupo e eu já mando o a atividade também. Bia, pode mandar mais de uma foto. Tenho duas que tirei e gostei muito. Pode mandar também, pode mandar, não precisa mandar no grupo se não quiser. Pode mandar no para mim no privado, tá bom? Tanto no meu privado quanto no privado do curso. Não precisa mandar no grupo se quiser, tá bom? Nossa, professor, eu ouvi assistir a aula, eu não entendi nada. Não entendi nada que você falou. Gente, me manda mensagem aqui. Eu quero que você não sai do curso sem com vocês ficarem com dúvida ou com aquele conteúdo que não entendeu, porque eu coloquei pouco conteúdo por aula. Pode parecer que está um pouco lento, mas que todo mundo consiga aprender no mesmo ritmo. Então, não saiam do curso com dúvida, ou não saiam com aquele conteúdo que vocês não entenderam ou tá com alguma dúvida sobre alguma questão, pode mandar para mim no WhatsApp, pode mandar a hora que for, que uma hora eu respondo vocês. Tá bom, gente? Certo? Alguma outra dúvida? Tinham me perguntado também sobre gravação. As aulas vão ficar disponíveis? Eu não sei. Até então as aulas elas seriam somente online. Eu não sei se foi previsto gravação das aulas. A gente está fazendo um teste para tentar fazer uma gravação e deixar disponibilizado no YouTube. Então, depois que eu encerrar aqui essa chamada, que aí vai salvar a gravação, eu vou entender se realmente conseguiram fazer a gravação. Aí, se sim, a gente faz uma edição e deixa disponibiliza no grupo para todos poderem participar. Certo? Alguma outra dúvida, gente? Ou a gente pode encerrar? Sim, não, se manifestem. Maria Eduarda falou que tá tudo ok, Ana Júlia também tudo ok, Rafael sem dúvidas. Então, combinado, pessoal. A gente vai se vendo na próxima semana. Eu vou fazer a correção daquele slide da atividade e mando para vocês no grupo ainda hoje, tá bom? Obrigado, viu, gente? Até a próxima aula.